Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 11. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 45 ao 48. Está escrito assim: Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Amados, aqui nós vemos o posicionamento dos fariseus diante da ressurreição de Lázaro. Lázaro havia morrido, Jesus chega e ressuscita Lázaro, e aí, diante daquela circunstância, daquele milagre, muitos judeus creram, aqueles que estavam ali viram tudo o que aconteceu, eles creram em Jesus, mas alguns deles ficaram intrigados com aquilo e foram contar para os mestres da lei, para os fariseus, para os chefes dos sacerdotes, e eles começaram a se perguntar: como assim? Eles se reuniram, fizeram uma reunião do sinédrio, ou seja, dos principais líderes, e perguntaram: o que nós estamos fazendo? Nós vamos deixar esse homem aí agir livremente e realizar todos os seus milagres? Se nós deixarmos ele fazer tudo o que ele quer fazer, todos vão crer nele, então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Veja que a preocupação daqueles religiosos ali não era compreender se Jesus de fato era o Messias, se Jesus de fato era o ungido de Deus que havia de ser enviado por Deus à terra. Eles não estavam preocupados com isso, eles não estavam preocupados se Jesus de fato estava fazendo as obras de Deus, eles só estavam preocupados que as obras de Jesus poderiam afetar diretamente eles, tirando o quê? Tirando o poder deles e o lugar deles. Amados, veja que essa é a preocupação dos religiosos, dos líderes religiosos. Aqui eu falo líder religioso, amados, no sentido de aqueles que se colocam numa posição de intermediários entre Deus e os homens. Nós sabemos que só há um intermediário, Jesus Cristo. Só Jesus é o meio pelo qual nós nos conectamos com Deus. Mas tem muitas pessoas que se colocam, muitos líderes que se colocam assim, como esses intermediários. E é basicamente isso que estava acontecendo ali. E qual que é a preocupação desses líderes? Perder o poder e o lugar deles. Não é se Jesus está agindo, se o evangelho está sendo pregado, se as boas novas estão sendo anunciadas. Essa não é a preocupação. A preocupação é simplesmente egocêntrica, egoísta. Eles só olham para si mesmos. Amados, nos nossos dias não é diferente. Nos nossos dias acontece do mesmo jeito. E infelizmente isso acontece até mesmo no meio do que se diz igreja. Muitos que se dizem cristãos, líderes cristãos, mas na verdade eles estão preocupados apenas consigo mesmos. Eles não estão preocupados com o evangelho, eles não estão preocupados em levar as boas novas, a verdade para as pessoas, não estão preocupados em que as pessoas se convertam ao Senhor, não estão preocupados com isso. Estão preocupados apenas em manter o seu lugar e o seu poder. Se alguma coisa afetar o lugar deles, o poder, a fama, mexer no bolso deles, eles são capazes de fazer qualquer coisa para impedir a atuação do evangelho, a atuação das boas novas. Amados, nós vemos isso muito nítido no nosso meio hoje. Quanta confusão, quanta
quantos escândalos nós temos vistos e quando nós vamos olhar por trás de tudo isso, sempre existe uma ganância, sempre existe uma fome por poder, por querer dinheiro, status e poder. É isso que tem comandado muitas mentes e muitos corações. E nós precisamos estar atentos, amados, porque nesse mesmo capítulo nós vemos uma declaração extraordinária de Jesus. Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, a nossa vida está em Cristo, a nossa vida não está aqui nesse mundo aqui. Nós não precisamos nos preocupar em perder as coisas desse mundo aqui. Nós precisamos nos preocupar em viver a vida que Cristo conquistou para nós, em viver a vida da ressurreição, em viver a vida da salvação. Sabe, amados, que eu e você, nós possamos manter o nosso coração sempre livre, sempre aberto para as verdades de Deus. Quando nós vamos analisando, amados, o estudo escatológico, vendo o final dos tempos, nós temos visto mais do que nunca, os sinais estão aí, né? Só não acredita quem não quer acreditar, quem quer continuar se enganando. Muitas pessoas dizem: não, isso sempre aconteceu, guerras, desastres, essas coisas sempre aconteceram. Não na proporção que temos visto, na quantidade que temos visto, na intensidade que temos visto. Tudo conforme a palavra nos diz, tudo conforme a palavra já nos garante que aconteceria antes da vinda de Cristo. E é interessante, amados, porque a palavra fala que antes da vinda de Cristo aconteceria uma coisa específica. O apóstolo Paulo vai explicar isso para a igreja de Tessalônica, quando ele vai falar para aquela igreja, porque aqueles irmãos de Tessalônica, eles estavam preocupados, achando que eles já estavam vivendo o dia do Senhor, que eles não tinham sido arrebatados, que eles tinham ficado, eles estavam preocupados. E aí o apóstolo Paulo precisa explicar para eles tudo de novo: não, calma, vocês não estão vivendo o dia do Senhor. Antes de acontecer o dia do Senhor, algumas coisas precisam acontecer. E aí ele vai falar, o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, antes da manifestação do iníquo, o anticristo que se levantará, é preciso acontecer algumas coisas. Uma delas é a apostasia. Vai vir a apostasia, aquele que detém a manifestação do anticristo será removido para que, de fato, se revele quem é o homem da iniquidade. Mas o que eu quero mencionar aqui com os irmãos é essa fala do apóstolo Paulo, essa verdade que ele diz: antes precisa vir o quê? A apostasia. E como que nós vemos essa apostasia, amados? São pessoas que vão sendo iludidas, enganadas por uma mentira, por essa estrutura, esse sistema do mundo que vai dizendo que nós podemos ser cristãos, mas o nosso coração está firmado nesse mundo aqui. Sabe, amados, quando nós começamos a viver o cristianismo achando que nós pertencemos a esse mundo aqui, quando começamos a viver o cristianismo achando que o que mais importa são as coisas que esse mundo pode nos oferecer, poder, fama, dinheiro, prazeres, quando começamos a viver o cristianismo dessa forma, na verdade nós estamos nos alinhando com esse sistema do mundo que é um sistema apóstata. A apostasia não conduz as pessoas para o ateísmo, vamos dizer assim. A apostasia conduz as pessoas para um ecumenismo. O que é o ecumenismo? Todos os caminhos levam a Deus, nós podemos viver em paz, todas as religiões juntas, todo mundo junto, porque Deus é um só, e eles excluem a verdade do evangelho. Começam a excluir a verdade do evangelho e começam a viver exatamente como esses líderes estavam vivendo aqui nessa época. Eles estavam tão alinhados com o sistema romano, eles estavam tão alinhados com o modelo de vida do Império Romano. O Império Romano deixava eles exercerem a sua religião, o judaísmo, desde que eles obedecessem às leis de Roma, do Império Romano. E os líderes judeus acataram isso.
Por quê? Porque eles não queriam perder nem poder e nem o lugar deles. Então eles começaram a quê? A se alinhar ao Império Romano, deixando algumas coisas, não, tudo bem, isso aqui nós não vamos mais fazer, isso aqui nós não vamos mais realizar, essa forma nós não vamos mais obedecer a Deus nisso daqui, por quê? Porque o Império Romano pode nos causar problemas se a gente se posicionar assim, então eles começaram a se amoldar ao Império Romano para manter ali o seu status, o seu poder, ter uma vida financeira que eles pudessem ter tudo o que eles precisavam e muito mais, manter os luxos. Isso tudo quem? Os líderes, os chefes dos sacerdotes, a liderança, não o povo. O povo estava crendo em quem? Em Jesus. O povo estava olhando e acabava crendo em Jesus, mas os líderes não queriam crer, por quê? Porque se eles acreditassem em Jesus, eles teriam que abrir mão do modelo de vida deles que estava amoldado ao mundo. Então, eles não deixaram de ser judeus, eles não deixaram de ler a Torá, o livro das leis, o Antigo Testamento, que era o que estava lá para eles. Eles não deixaram de viver o que eles chamavam de religião, mas eles se amoldaram a religião deles ao modelo do mundo. Para quê? Para que eles pudessem sobreviver. Porque eles não compreendiam de fato as escrituras. E amados, isso é o que nós vemos se amoldando para acontecer nos nossos dias. Essa é a apostasia. A religião ir se amoldando, aqueles que se dizem cristãos irem aceitando muitas coisas simplesmente para quê? Para poder se alinhar com o mundo, para poder ter uma suposta paz, para poder viver aquilo que eles querem viver. Não vou confrontar, não vou falar, não vou entrar num embate, porque senão eu vou ser perseguido. É um alinhamento, né? Um alinhamento da religião com a estrutura do mundo. Essa é a apostasia. Não é o ateísmo. Muitas pessoas pensam que a apostasia vai se encaminhar para o ateísmo. Mas não é bem isso que a Bíblia nos ensina, que a Bíblia nos mostra. A apostasia conduz a uma crença universal, a uma crença em que todos os caminhos levam a Deus, que não é bem assim, eu não preciso me posicionar, não funciona bem assim como a Bíblia diz. A Bíblia, ela é um livro escrito há muito tempo, ela precisa ser renovada, né? Precisa ser reescrita. Essa é a verdadeira apostasia. É tentando reescrever a palavra de Deus, tentando reescrever a Bíblia. E amados, tudo isso por causa do quê? Por causa de poder. E esse exemplo fica muito claro aqui no capítulo 11 desses homens, desses líderes judeus, desses chefes dos sacerdotes. O problema deles era perder o lugar e perder o poder que eles tinham. Eles não queriam perder isso. Ou seja, eles tinham conquistado, vamos colocar entre aspas aqui, eles tinham conquistado, ao se alinhar com o Império Romano, eles tinham conquistado uma certa estabilidade e eles não queriam perder essa estabilidade. Amados, e nós temos caminhado para um tempo em que muitos estão agindo como esses chefes dos sacerdotes e fariseus aqui, se alinhando a todo o modelo do mundo, se alinhando aos sistemas do mundo, se alinhando a todas as coisas, simplesmente para não perder certa estabilidade, para não perder poder, para não perder lugar onde já conquistou. Sabe, amados, nós precisamos nos posicionar em Cristo, crendo que Ele é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. A nossa vida é uma vida eterna. Nós estamos vendo, né, diante dos nossos olhos, que as pessoas que de fato se posicionam no Evangelho e se posicionam em Cristo Jesus, elas são escarnecidas, zombadas. Muitas vezes o verdadeiro Evangelho que é pregado, ele não tem o alcance, por exemplo, em que o falso Evangelho tem. Isso nós podemos ver pelas mídias sociais,
nós podemos ver, mas glória a Deus que o Senhor sempre levanta homens e mulheres firmes e fiéis que pregam a sua verdade e levam a sua verdade ao mundo, às pessoas. Amados, nós precisamos nos posicionar. Sabe, nós não podemos nos alinhar a esse mundo, não podemos mais pensar, eu não posso falar a verdade aqui, porque se eu falar, minha família vai ficar chateada comigo, né? Não quero confrontar minha família, né? Tem alguns ali que não creem. Não vou falar isso porque senão os meus amigos vão ficar chateados comigo. Sabe, amados, chegou o tempo de nós tomarmos uma decisão. Chega de ficarmos em cima do muro. Precisamos falar a verdade. Precisamos pregar as boas novas do Evangelho, precisamos viver as boas novas do Evangelho, ainda que pessoas façam e ajam do mesmo jeito que esses chefes dos sacerdotes aqui agiram contra Jesus, se posicionando contra, querendo perseguir, querendo matar. Muitas vezes as pessoas querem matar a nossa mensagem, querem impedir a nossa mensagem, mas que nós possamos nos firmar no Senhor, crendo firmemente na suficiência de Cristo Jesus, que nós não tenhamos medo, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, mas o Senhor nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, e que nós possamos viver por meio desse espírito. Amados, que eu e você nós sejamos fortalecidos com a força do poder de Deus e nós possamos nos posicionar firmemente nas verdades do Evangelho. Um posicionamento firme, muitas vezes, amados, vai causar embates, muitas vezes dentro da nossa própria família, com irmãos, com tios, com primos, com parentes. Por quê? Porque eles não creem na verdade. Quando nós nos posicionamos, nós começamos a ser o quê? Atacados. Não necessariamente atacados, né, fisicamente, não é nada disso, mas muitas vezes com fofocas, com calúnia, com maledicência, com zombaria. Muitas vezes nós vemos isso, as pessoas zombando de nós, rindo de nós, porque temos nos posicionado firmemente em Cristo Jesus. Que eu e você, nós entendamos de uma vez por todas que Cristo Jesus é a nossa vida e nós não vamos nos amoldar a esse mundo aqui. Não vamos nos amoldar ao sistema em que está sendo tudo preparado para uma religião única. Não vamos nos preparar, não vamos nos render a isso, não vamos sucumbir a esse projeto, amados, porque esse projeto é maligno. Assim como aqueles homens na época de Jesus, em que Jesus veio, assim como aqueles chefes dos sacerdotes, eles se amoldaram. Israel tinha se amoldado ao Império Romano simplesmente porque para não perder a sua posição, e os líderes religiosos não queriam perder a sua posição, o poder que eles tinham, os benefícios que eles tinham, eles não queriam perder isso, então eles se amoldaram. Uma religião amoldada aos padrões do mundo, ao sistema do mundo. Esse é basicamente o sistema do anticristo. É uma religião única se amoldando ao sistema que ele quer implementar. Mas nós, como cristãos, nós vamos permanecer firmes no nosso Senhor, pregando a verdade, pregando a palavra, ensinando. Não vamos ceder, amados, não vamos ceder. Quanto mais a volta de Cristo se aproxima, mais e mais nós vemos o mundo se amoldando para receber. O mundo está esperando quem? O anticristo. A igreja espera Cristo. Nós estamos esperando o nosso Salvador, como está escrito lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, nós não fomos destinados para a ira vindoura, nós fomos destinados para a salvação. E o nosso desejo, o nosso intuito é que mais e mais pessoas creiam em Cristo Jesus e se rendam à salvação. Esse é o nosso desejo. Nós, como igreja, estamos aqui para sermos instrumentos do quê? De salvação. E nós não seremos instrumentos de salvação se nós nos alinharmos ao modelo do mundo, se nós nos alinharmos ao sistema do mundo, que deseja o quê? Os benefícios do mundo, que deseja o poder desse mundo, que deseja status nesse mundo. Nós não vamos ser instrumentos de salvação se nós nos alinharmos a isso. Nós vamos ser instrumentos de salvação ao permanecermos firmes em Cristo Jesus, porque Ele é a nossa vida, Ele é a ressurreição e a vida. Quem nele crê, ainda que esse corpo físico aqui morra, isso não significa nada, porque ainda que nós
morramos, nós estamos vivos em Cristo Jesus, porque nós temos a vida eterna. Amados, nós precisamos cada vez mais nos fortalecer nisso, nessa verdade, e pregar essa verdade, ainda que deem risada de nós. Eu não sei se vocês têm enfrentado isso, mas eu tenho visto as pessoas zombando. Eu sei por experiência própria, tem pessoas que riem de mim porque eu permaneço firme no Senhor, porque eu prego a palavra, porque eu falo a verdade. E muitos que se dizem cristãos zombam da minha posição. Aquela ali é uma fanática, coitada. Fica ali todo dia gravando aqueles áudios. É fanática. Deixa me chamarem de fanática. Eu quero permanecer firme no Senhor e eu quero encorajar vocês, amados. Permaneçam firmes no Senhor. Não cedam ao sistema desse mundo aqui. Aqueles homens cederam naquele momento. Aqueles chefes dos sacerdotes, aqueles fariseus cederam ao sistema do mundo. Cederam ao governo que estava estabelecido onde eles viviam. E eles fizeram o que? Foram contrários à palavra de Deus, não creram no Messias. Que eu e você tenhamos o nosso coração firmado no Senhor e que possamos viver a nossa fé para que em nome de Jesus outras pessoas também sejam alcançadas, outras pessoas sejam arrebatadas do inferno, tiradas do império das trevas e transportadas para o reino da luz através da nossa vida, do nosso testemunho, da nossa mensagem. Que eu e vocês tenhamos isso como propósito da nossa vida, amados. Permanecer firme no nosso Senhor, vivendo o Evangelho de Cristo Jesus, pregando o Evangelho de Cristo Jesus, para que as pessoas sejam salvas, alcançadas, independente se nós vamos perder certos privilégios, independente se as pessoas vão rir de nós, vão zombar de nós, independente disso, que nós possamos permanecer firmes no Senhor Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu encorajamento. A minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Pai, que nós não sejamos como esses mestres aqui da lei, como esses chefes dos sacerdotes foram e cederam ao sistema do mundo. Eles estavam preocupados apenas com aquilo que o mundo pode oferecer. Eles estavam preocupados com o lugar, com o poder, com a posição deles nesse mundo aqui. Ah, Senhor, nós não queremos viver assim. Nos ajuda a sermos ousados em nossa fé cristã. Nos ajuda a avançarmos em ousadia, em poder, em equilíbrio, em amor, pregando a tua verdade, levando a tua verdade para o maior número de pessoas possível. Ah, Pai, ainda que nós sejamos escarnecidos, zombados, que nós possamos permanecer firmes no Senhor, firmes na verdade do Senhor, crendo que o Senhor é a ressurreição e a vida, e quem crê no Senhor, ainda que morra, viverá, porque quem está contigo tem a vida eterna. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos sejamos fortalecidos nessa verdade, que nós não nos deixemos nos moldar ao padrão desse mundo aqui, mas que nós sejamos transformados e renovados pelo poder da tua palavra, da tua verdade, e a cada dia que se passa nós sejamos cada vez mais fortalecidos no Senhor, firmados no Senhor, que nós sejamos os instrumentos do Senhor aqui nessa terra, levando a sua palavra, levando as boas novas, manifestando a sua vida sobre essa terra aqui. Nos ajuda, Pai, nós queremos viver assim, uma igreja firme, uma igreja fortalecida no Senhor, uma igreja forte, uma igreja perseverante nas verdades de Cristo Jesus, uma igreja que não se molda ao padrão desse mundo. Nos ajuda, Pai, nos fortalece, nos capacita, nos dá sabedoria. Em nome de Jesus, nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a sua glória. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.